Capítulo 65 Batalha pelo Trono 2. O Éden era um longo rio que cortava a província de Serêndia. Havia planícies de cada lado, então eles não precisavam se preocupar com emboscadas. Era um local adequado para uma guerra frontal e total. O exército de legalistas se reuniu na margem do rio, a nordeste de Heidelberg. Eles então avançariam para sudoeste, para lutar contra os rebeldes. No entanto, o conde Ludwig tomou conhecimento dos últimos movimentos deles e, por isso, algumas mudanças de última hora foram feitas em seus planos. Eles ainda se encontraram conforme o planejado, mas não tinham pressa em avançar. Enquanto eles montavam acampamento e mantinham suas posições, Ulrich estava com pressa para garantir o próximo na linha de sucessão ao trono. O Duque Arnold, sobrinho do rei João, era um conhecido caçador de calças de seda que passava a maior parte do tempo caçando ou se prostituindo. Vai ficar complicado se ele morrer. Pelo menos até que essa guerra contra os rebeldes acabasse, ele precisava manter o duque vivo. Ele era o pilar atrás do qual os nobres leais se reuniam, permitindo que o Ulrich pulasse qualquer tipo de formalidade. O Ulrich olhou para um vale distante enquanto cavalgava junto com Sanghun. A floresta na parte norte de Serêndia estava cheia de vida selvagem e tinha vistas espetaculares. Foi uma das razões pelas quais o Duque Arnold escolhia ir caçar aqui quase todos os dias. Verifique se há alguma armadilha. Sim, chefe. Procurar armadilhas era fácil para alguém com a habilidade de Ung Sanghun. Enquanto ele liderava o caminho, vasculhando a floresta. Pim! Uma flecha passou direto por ele e se enterrou em um carvalho atrás de Sanghun. Ops, errei meu tiro. Um homem barbudo e de cabelos loiros disse de cima de seu cavalo branco. Simplesmente por seu traje colorido, ficava claro que ele era um nobre de alta patente. Você é o Duque Arnold? Sim, mas quem é você? Não havia muitos que falariam com alguém da realeza como ele de uma maneira tão casual. Como Arnold ainda estava chocado com seus maneirismos bruscos, o Ulrich lhe entregou uma carta lacrada. Embora eu não possa revelar agora, esta é uma carta urgente que requer sua atenção. Era uma carta de Gaius, o comandante da 5ª Legião. Ela basicamente delineava a traição do conde Ludwig em formar uma facção com outros nobres que se opunham à família real. Uma rebelião. É realmente uma notícia terrível. A expressão do Duque Arnold escureceu quando ele terminou de ler a carta na íntegra. Ele esperava que isso acontecesse eventualmente, mas não tão cedo. Quando ele estava prestes a falar, o som de cavalos se aproximando soou. Aqueles que mataram o rei John provavelmente não deixariam seu sucessor imediato vivo também. O Ulrich deu um passo à frente e deixou a segurança do duque para Ung Sanghun. Tudo ficou quieto, até que... Sushi! Uma flecha envenenada foi atirada direto na cabeça de Ulrich. Taang! Ele desviou a flecha com brandia, parecendo bastante imponente. Enquanto ele ia massacrar o cavaleiro inimigo, os olhos do Duque Arnold se arregalaram de surpresa. Quem é ele? Ele não havia revelado sua identidade, talvez fosse um nobre de outro país. Ainda assim, ele não conseguia entender por que ele escolheria ajudá-lo. HAA! Um lanceiro saltou de trás dos arbustos e avançou em sua direção. Ung Sanghun saltou do cavalo e enterrou suas duas adagas no pescoço do lanceiro. Kuruk! Quando o lanceiro inimigo caiu no chão tossindo sangue, o Duque Arnold sentiu-se aliviado. Obrigado. Não mencione isso. Ung Sanghun se levantou e se manteve completamente focado em seus arredores mais uma vez. A classe Rogue tinha uma habilidade passiva que aumentava a destreza em 15%. Mesmo se o oponente estivesse furtivo, ele seria capaz de pegar a menor mudança no ambiente se eles revelassem até mesmo a menor falha. Você está machucado em algum lugar? Não, graças a você. O Duque Arnold agradeceu ao Ulrich que estava arrastando um homem de cabelo preto. O Ulrich assentiu enquanto chutava o jovem que ele já havia desarmado. Cook. O cativo gemeu enquanto caía no chão. Ele tinha a aparência de um asiático da terra. Dado que ele estava usando um relógio de aventureiro, era muito provável que ele fosse do clã Akatsuki. Onde está seu líder? Dom, eu não sei. Enquanto o prisioneiro lhe contava algumas mentiras, Ulrich esmagou os dedos sob a sola da bota. Quá! Não tenho tempo para jogos. De agora em diante, toda vez que você não responder, você perderá um dos seus dedos. É claro que a mesma punição seria aplicada se ele mentisse. Quando Ulrich sacou sua adaga vampírica, o rosto do jovem ficou azul. Eu vou falar. Por favor, não me torture. O cativo já havia sido condicionado a temer a tortura, sem dúvida tendo sido pego cometendo todos os tipos de crimes por seus próprios companheiros de clã.
Ao vê-lo tremer de medo, o Wilk sorriu satisfeito. Isso é bom. Para governar adequadamente o reino do Reno, ele não só teve que impedir a rebelião dos nobres, mas também dos clãs. O Wilk levantou o pé, ouvindo o que ele tinha a dizer. De acordo com o jovem japonês, a Akatsuki e o clã Exodus estavam atualmente escondidos na capital Heidelberg. A primeira legião, junto com a Akatsuki e a Exodus, ajudaria a proteger Blackburn assim que Gwain decidisse fazer um movimento. Isso permitiria que eles controlassem a política central do reino. Entretanto, devido à rápida resposta do exército legalista, o plano foi temporariamente suspenso. Como esperado, eles estão envolvendo o exército. O rei John, que tinha ar no lugar do cérebro, faria tudo o que o conde Gwain lhe dissesse. O Wilk, no entanto, não estava muito preocupado, pois já havia preparado algumas contramedidas. Atualmente, os comandantes das legiões estão sem dúvida realizando uma reunião no território do Marquês. Gaius enviou-lhes uma carta detalhada sobre todo o incidente, instando-os fortemente a levar imediatamente à justiça os 3 principais culpados. Conde Ludwig da Erutônia. Conde Ethan de Isilon. Conde Gwain de Floren. O plano de envenenar o rei também foi mencionado, então os comandantes da legião logo teriam que tomar uma decisão. Tenho que ter certeza de que pelo menos Máximos faça a escolha certa. Ele não podia esperar que todos os comandantes ficassem do lado do rei João, mas o apoio de Máximo era crucial. O Wilk relembrou o passado enquanto observava o elevador descendo o penhasco. Ele operava em um sistema de polias mágicas. Faz realmente um tempo que não venho aqui. Ele conseguia se lembrar de quão arduamente havia tentado capturar o castelo de Blackburn naquela época. Não só ele foi construído no topo de um penhasco, mas as paredes tinham inscrições mágicas nelas, então nem mesmo armas de cerco deixariam um amassado. Nem mesmo cercar o castelo com um cerco para matá-los de fome funcionaria, já que ele estava enfrentando o Lich Rei Nigel. Não era como se um exército de mortos-vivos precisasse comer em primeiro lugar. Seria bom se eu não tivesse que me esforçar tanto para capturá-lo dessa vez. Mesmo que a facção legalista vencesse a batalha nas planícies de Serendia, isso não significava que o castelo de Blackburn também se renderia. O conde Gwain pode escolher ser teimoso e ficar atrás de seus muros, esperando por reforços, o que seria bastante problemático. É por isso que, depois de entregar Arnold ao conde Huntington, o Wilk imediatamente partiu para capturar o castelo de Blackburn. Durkshukuk. Quando o elevador chegou ao topo, o vagão marrom carregando suprimentos partiu mais uma vez. Vendo que os guardas não se incomodaram em inspecioná-lo, ele imaginou que eles provavelmente estavam carregando suprimentos militares para o topo. O Wilk acelerou para alcançar a carroça. Ninguém o parou porque ele estava equipado com seu véu da Banshee. Eles estão passando pelo Forte das Sombras. Antes de poder entrar em Blackburn, era preciso passar pela fortaleza abaixo dela, conhecida como Shadow Fort, que servia como uma espécie de posto avançado. O Wilk subiu na carroça quando os portões do forte se abriram, e um homem que parecia estar no comando saiu. Foi isso que discutimos anteriormente. É sim. Vamos inspecionar as mercadorias. Depois de falar com o cocheiro, o homem caminhou até a parte de trás e abriu a porta da carroça. Wildfire. Um líquido altamente inflamável que poderia ser usado como pólvora no continente Eife. Dentro dele, havia vários recipientes grandes armazenados ordenadamente. Quando o Wilk os viu, sua expressão ficou rígida. Onde diabos eles conseguiram tudo isso? O método de produção do Wildfire não era muito conhecido, e era muito caro para comprar. Não era o tipo de arma que qualquer um poderia ter em mãos. Há apenas um punhado de mestres alquimistas que conseguem produzir isso. Mesmo uma pequena quantidade representava grande poder de fogo, o suficiente para controlar o destino de um reino tão pequeno. Bom, transporte-o para dentro com cuidado. Sim, comandante. O homem era Kenneth, o comandante número 1 do Reino do Reno. Um soldado cego pela política, agora na cama com os rebeldes. Embora pudesse aproveitar a chance para silenciá-lo, o Wilk decidiu aguentar um pouco mais. No momento, o Wildfire era uma questão muito mais urgente. Do Ugruk. A carroça marrom cruzou a ponte levadiça junto com o resto do comboio. Parecia que seu destino final era um armazém secreto dentro de Blackburn. Enquanto olhava para o penhasco, o Wilk formou um plano em sua mente. Primeiro preciso descobrir quem fabricou esse Wildfire. Embora ele tivesse um palpite, por enquanto era só isso. Um ponto tão crucial não poderia ser ignorado. Pode se tornar uma colheita inesperada.
Se ele conseguisse garantir uma fonte confiável de Wildfire tão cedo, seria muito útil para seus planos para o futuro. Claro, só isso já seria mais do que suficiente por um bom tempo. Quando a carroça finalmente chegou ao local do jogo, o soldado postado no muro preparou seu arco. Pare. Diga sua identidade e seu negócio. Thomas, terceiro tenente da Primeira Legião. Estou escoltando alguns suprimentos militares sob as ordens diretas do comandante Keynes. Após sua introdução, os portões começaram a abrir. O fato de que o farol do Shadow Fort não estava aceso significava que eles tinham passado pela inspeção com sucesso, e ele ainda não tinha sido detectado. Os guardas não estavam dispostos a ofender Keynes ao atrasar a remessa. No momento em que a carroça marrom entrou no castelo. Eca! O Wilk de repente sofreu de uma forte dor de cabeça. As inscrições mágicas do dragão gravadas nas paredes estavam suprimindo sua energia demoníaca. Ser parte demônio também tem suas desvantagens. Escolher um caminho diferente do anterior também teve suas próprias dificuldades. A boa notícia, pelo menos, era que o poder do Azura era o suficiente para resistir à magia do dragão. Não deveria haver problema algum, desde que ele não liberasse nenhuma energia demoníaca real. A dor de cabeça também foi apenas temporária. Vamos ver para onde eles estão indo. Blackburn era um castelo bem grande. Só era considerado pequeno porque estava localizado dentro da maior cidade do reino, Heidelberg. Ao entrar, ele sentiu como se estivesse em uma cidade pequena, em vez de um castelo. Havia pelo menos 3 ou 4 lugares que eles poderiam usar para esconder o Wildfire. Entre eles, aqueles que a Legião poderia acessar. Armazém militar subterrâneo. Estava fora do caminho, então eles não precisavam se preocupar com a descoberta de seu trunfo. Também era altamente improvável que houvesse um acidente e o fogo se desencadeasse. A carroça parou enquanto Wilk vasculhava suas memórias. Eles estavam atualmente bem diante da entrada do quartel-general militar de todo o Reino do Reno. Lá dentro, o Conde Gwain estava no meio de uma reunião com algumas outras pessoas. Você teve algum problema no caminho para cá? Nenhum, ninguém notou nada. Ótimo, você pode voltar, eu cuido disso daqui. Ok. Thomas fez uma forte saudação e então saiu com seus homens. Enquanto alguns soldados descarregavam os contêineres cheios de Wildfire, o Wilk se concentrou nos 2 homens de cada lado do Conde Gwain. Parece que todas as cabeças se reuniram. Eles eram o líder da Akatsuki, Shinichi Ito, e o líder do Exodus, Sergei Mikhailov. Embora fosse a primeira vez que via seus rostos, ele tinha certeza de suas identidades. Eles provavelmente eram os únicos japoneses e russos que teriam permissão para pisar aqui. Restam apenas alguns dias, estes serão suficientes? Sergei, que não sabia da potência do Wildfire, perguntou com uma expressão duvidosa. O Conde Gwain só conseguiu rir muito enquanto assentia. Não se preocupe com isso, você só precisa fazer o que eu mando. A propósito, não acho que teremos o Duque Arnold. Ainda não recebi nenhuma palavra dos meus subordinados que enviei. Shinichi disse enquanto esfregava seu anel da unidade. Isso é lamentável, mas não é o maior dos negócios. Mesmo que ele consiga fugir, ele não viverá muito. Mas a guerra começará em breve. Só precisamos observar o que acontece, de qualquer forma o portão do Blackburn deve permanecer fechado. Se alguma força tentasse forçar a entrada, o Wildfire seria mais do que suficiente para expulsá-los. O Conde Gwain sorriu, pois já conseguia se imaginar sentado no trono.